Ricardo vai ligando aí. Eu ganho mais um tempinho lá na frente. Eu acho que o título aí, ele está um pouquinho descompasso, porque foi reciclado aí. Mas o título da apresentação é Ocupação do Cerrado e Produção cerealífera. Essa temática, já quem tem acompanhado, é uma temática que está indo e voltando aí há um tempo, e cada vez mais a ideia do cerrado, a ideia dessa agricultura de cerrado, ela tem se desdobrado em várias problemáticas, né? Acho que tem, por um lado, a própria problemática do cerrado enquanto um ecossistema, enquanto um bioma, enquanto esse ecossistema e bioma ele está sendo pensado desde o século XIX, ele tem ocupado o trabalho de alguns cientistas, né? Acho que o primeiro que eu vejo relatar, fazendo os relatos do cerrado de forma utilitária do cerrado é o Teodoro Sampaio, em São Paulo. Ele olha para o cerrado, ele vai dizer, olha, isso daqui é uma lavoura e é uma lavoura para o futuro, né? Por enquanto a gente não tem tecnologias ainda para ocupar o cerrado. E posteriormente a gente vai ter em Lagoa Santa, né? Vai ter não é o Peter Lunds, esqueci, é o Peter Lunds, né? Você tem o Peter Lunds e tem a Missão Cruz também, que vai ter um trabalho também sobre o cerrado. E depois, na década de 60, nós temos o Mário Ferri, que tem uma série de trabalhos em torno do cerrado, justamente no momento que o cerrado estava sendo ocupado pela produção e por essa produção do agronegócio. Era um momento em que o Brasil expandia as suas fronteiras agrícolas. O cerrado ele passa a ter uma preocupação também dentro do campo da ciência. Então, são horizontes aí que estão ainda sendo maturados, né? São horizontes ainda que estão sendo trabalhados, né? Aqui o que eu trouxe basicamente é na região do Triângulo Mineiro, que é a produção do arroz na década entre 50 e 1970, né? É um momento em que a região do Triângulo Mineiro ela é inserida dentro da região, ela passa a ser uma região importante dentro do eixo Sudeste-Brasília, né? O Centro-Oeste ele começa a ser propriamente ocupado de fato, e isso faz com que a região então passe a ter uma certa importância econômica dentro desse contexto, dessa nova geografia que se estabelece no país. E essa nova reorganização geográfica do espaço, ela acaba imprimindo a ocupação desse cerrado. O cerrado ele vai sendo ocupado de fato pela agricultura e pelo processo de urbanização. Esse processo de urbanização, você tem cidades como Brasília, o eixo Goiânia-Brasília, que vai ser extremamente significativo, né, em termos econômicos, e posteriormente Uberlândia, né, Uberaba também, que passa a ter uma certa importância no Triângulo Mineiro. E ali naquela região, então, esse bioma, né, ele passa a ter uma certa pressão justamente por esses dois fenômenos da agricultura e da urbanização. Uma questão importante que eu estou justamente colocando, já vem de algumas outras discussões que o Pablo tem feito, que é a questão do bioma, né? Você interpreta não mais como região macroeconômica ou microeconômica, mas você interpretar como bioma esse processo de ocupação da região do Centro-Oeste. E é interessante a gente olhar, né? Porque a gente fica olhando muitas vezes o quadro como algo novo, né? A gente tem que entender também que o Cerrado, ele exigiu do governo federal também, na época já, ele exigiu uma linha de crédito especial para a ocupação desse cerrado, né? Que vai se calhar justamente no Porto Centro, né? Que foi um projeto do governo federal para justamente concentrar recursos, linhas de financiamento, modelos
modelos agrícolas e tudo mais, para que pudesse efetivamente ser ocupado o cerrado. Porque o cerrado exigia algumas técnicas agrícolas que não eram praticadas, por exemplo, no estado de São Paulo, né? A agricultura não exigia isso. Então foi decisivo para que pudesse ser isso ser ocupado. Então, quando o Pado aqui põe essa questão do bioma, é lógico que isso vem dentro do contexto da história ambiental, tudo mais, que é importantíssimo, mas isso vai sendo feito pelo governo. E aí você tem o Polo Centro, você vai ter a Sudene no Nordeste, você vai ter a Sufrana na Amazônia, né? São modelos de desenvolvimentos regionais baseados já nesses grandes ecossistemas. Então nós centramos o trabalho na região do Triângulo Mineiro, em especial atenção ao município de Ituiutaba, Minas Gerais, onde a proposta de análise está focada no bioma cerrado e nos créditos agrícolas. Okay? O crédito agrícola ele tem o seu, vamos dizer assim, o seu auge, né, principalmente na década de 50, começa no final da Segunda Guerra Mundial, mas o auge está ali em 51, quando as primeiras leis elas são, vamos dizer assim, feitas e moldadas para quase que definitivos, e os bancos entram dentro desse sistema também. Então os créditos agrícolas, eles nesse momento eles vão ter uma função importantíssima em estimular a agricultura no Triângulo Mineiro, né? Só para ter uma ideia, né? Esses créditos agrícolas, por exemplo, em Ituiutaba, foi feita uma pesquisa na década de 60 pela Universidade Federal de Viçosa, pesquisaram-se 97 propriedades agrícolas no município de Ituiutaba. Todas produziam arroz. Todas, nenhuma deixava de produzir arroz. Por quê? Porque o crédito era muito facilitado, você tinha uma política de crédito que não prezava pela modernização, né? É bom dizer também que o crédito também não era algo, não tinha muitos critérios também para o uso do solo, né? Então, não dá para fazer uma avaliação de bom ou ruim, mas porque o que vem depois também é pior ainda, né? Então, os créditos agrícolas, eles tinham um mecanismo mais democrático, várias pessoas conseguiam chegar a esse crédito, a financiar, a vender suas lavouras e tudo mais. E o crédito, ele permitiu, então, que 100% dessas propriedades utilizassem as terras para a produção de arroz. E isso aconteceu também, por exemplo, em Uberaba com a produção do milho, também em larga escala. Então isso fez com que a região passasse a ser uma grande produtora de arroz, produtora de grão, e que abastecia principalmente mercados como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também. Passou a ser um mercado importantíssimo, né? Grande parte do governo, essa tentativa do governo de adaptar essas áreas de cerrado ao modelo de agricultura, né, os trabalhos, né, foram concentrados no Centro de Pesquisa em Áreas de Cerrado, o CPAC, que hoje na verdade o CPAC ele antecede a Embrapa, né? Depois ele acaba sendo incorporado à Embrapa, mas e hoje, na verdade, ele é o Embrapa Cerrado, que fica em Planaltino, né? Que estava em vias de ser despejado, no local, nem sei que deu a Embrapa. Mas ela é na região de Planaltina, e essa Embrapa é ela que organiza os primeiros trabalhos de agricultura no Cerrado. Então, o Cerrado, de certa forma, ele exigia a terra pura, né, e natural do Cerrado. Ela dificilmente receberia alguns tipos de lavouras, né? No caso, o arroz, o milho. Então ela precisava de um trabalho de melhoramento dessa terra, né? Que era feito basicamente pelo sistema de calagem, né? Que era fosfato, calcário, né? Para corrigir o solo, para que se pudesse utilizar essas áreas dentro dessas agriculturas de grande porte, né? Do agronegócio. E depois nós temos aqui o Polo Centro, né? Que vai ser também
um articulador de créditos agrícolas, né? E também, não dá para ver, mas seria da modernização também que foram direcionados à área em estudo aí, em questão no Triângulo Mineiro. O Polo Centro, existem dois momentos dessa agricultura regional, né? Existe um momento em que nós temos os créditos agrícolas, né? Acho que é importante frisar isso, e existe um momento em que nós temos uma agricultura que é direcionada pelo Polo Centro, que é um projeto maior, ele tem uma vertente mais direcionada a esse processo de modernização do solo, do uso de maquinária, do uso de sementes híbridas e tudo mais, né? O Polo Centro, uma coisa interessante que nós acho que precisa frisar, na verdade, ele foi um projeto, na verdade, que ele não só ele por si só, mas outras legislações também, acabou por desestimular a pequena agricultura, o pequeno proprietário, e acabou estimulando o agronegócio, a grande lavoura, né? Acabou estimulando outros modelos de agricultura, e isso fez com que a região passasse, então, ela deixa de produzir o arroz não é mais interessante para o Triângulo Mineiro, e aí começa a se investir no gado, né? Que hoje é uma das maiores bacias de gado de corte e gado leiteiro que temos no país. E por que isso? Na verdade, é o emprego da mão de obra, principalmente o emprego da mão de obra, que requeriria outro tipo de subsídio, de relações profissionais, né, que vem por outras leis. Esse é um dos modelos. E, enfim, e aí a região então passa por um outro processo de agricultura. Essa pequena propriedade, praticamente desaparece, né, não vai ter, e o Triângulo Mineiro ele deixa de ser um grande produtor de arroz. Mas essa ocupação do território, de certa forma, essa ocupação do território, né, principalmente com essa lavoura de arroz e a lavoura de grãos, né, de um modo geral, ela foi extremamente danosa para o Triângulo Mineiro. Por quê? Porque você tinha um bioma, não só para o Triângulo Mineiro, mas para toda a área de Cerrado. Porque você tem o bioma cerrado, ele é um bioma muito sensível, né? Ele não é um bioma, a capacidade dele de regeneração não até tem um estudo da década de 40, muito interessante, depois está na Revista Brasileira de Geografia. Tem um estudioso que ele fala que o cerrado ele se constitui de mata natural e se constitui de uma mata modificada. E por que existe essa mata modificada? Que seria ele chama isso de mata de segunda, com esse nome mesmo. Porque muitas vezes essa mata, mesmo que o homem não faça, é uma intervenção humana, mas mesmo que ele não faça uma agricultura, mas só o fato de ele ter mexido no cenário provoca um incêndio. Só construir uma estrada, não precisa muito não, construir uma estrada, e isso provocava incêndios, e isso destruía a mata natural, e aí virava uma mata de segunda. E essa mata de segunda era extremamente pobre, né? Por conta do processo o fogo, ele acaba fazendo com que a superfície do solo fique degradada e tudo mais, né? Então esse processo de degradação, né, da destruição da mata, ela é um processo muito intenso, e ela vem pela agricultura, principalmente, e vem por esse processo de urbanização. Esse processo de urbanização, muitas vezes, ele requer abertura de estradas, né, a poluição de entornos, né, de rios, de ecossistemas. Então, é um processo grande. E principalmente com o estímulo de créditos, e principalmente essa primeira fase de estímulo de crédito, não houve uma modernização. Era agricultura por si só. Então as pessoas, normalmente a agricultura, aí eu tive acesso a uma documentação que ainda precisa ser analisada, não trouxe a documentação. São os inventários de fazendas que
que na época tinham mostravam as matas naturais, né? Isso na década de 40, esses inventaram. E é interessante que tem uma cartografia do IBGE na década de 70. E você pega algumas áreas que elas foram totalmente limadas. Você acabou com tudo, você acabou com a floresta, você acabou com a mata. Elas foram limadas, essas áreas, por conta desse modelo de agricultura que era somente da crédito. Então essa oferta de crédito, ela promoveu uma destruição dessas áreas de cerrado, né? Uma destruição muito intensa, ok? E na mesma medida o crescimento da economia, né, vai promover, eu tinha colocado para você, o represamento de rios, a derrubada de grandes porções de floresta, poluição por centros urbanos, né, a ocupação de áreas urbanas de forma desenfreada e sem recursos mínimos, né? Então esse processo da ocupação do Triângulo Mineiro, né, lógico, o foco aqui é a produção cerealífera, mas para que essa produção também ocorra, existe também uma infraestrutura para que esse produto, na verdade, ele se torne rentável a ponto de ele ser produzido e escoado para os grandes centros. E o escoamento dessa produção, ela requer abertura de estradas, ela requer a construção de, por exemplo, só complementando, em Ituiutaba, todo o arroz que era produzido em Ituiutaba, na região de Ituiutaba, ele era processado na cidade, dentro do espaço urbano, né? Porque o arroz ele precisa do beneficiamento, ele é uma lavoura, não é como o trigo, que ele é vendido por natura. O arroz ele precisa ser a casca, né? Precisa ser descascado, precisa ser limpado, aquela fibra, né? E o arroz ele precisa então ser trabalhado para que chegue ao prato do consumidor apto a ser consumido. Então esse trabalho era feito dentro do espaço urbano. Então a casca do arroz, por exemplo, em Ituiutaba era incinerada. As pessoas tacavam fogo nesse arroz. E uns relatos que eu ouvi, né, de uma senhora, ela fala que chegava no final da tarde, as pessoas tacavam fogo nessa palha de arroz. E a palha de arroz queimava durante a noite inteira, porque ela não pega fogo, né? Ela não é uma massa comburente a ponto de sair labaredas, né? Não, ela fica a noite inteira queimando aquilo e a fumaça se espalhava pela cidade inteira. Então era a coisa mais horrível do mundo, né? Um dia eu reclamei lá de umas queimadas urbanas, a mulher falou, não melhorou muito. Antigamente queimava-se palha de arroz aqui, era um inferno. Né? Então, esse é outro aspecto também que nós temos nos debruçado também, que é esse beneficiamento do arroz dentro da cidade, que é outro impacto também, né? E pode passar. Então, isso, né, lógico, esse projeto, né, de ocupação do Centro-Oeste, ele está muito ligado também ao plano de metas, né, que é um recorte que a gente usa justamente para deixar um pouco claro esse processo de dinamização do Centro-Oeste, né? E o plano de metas também, ele vai ser importante também na modernização dessa agricultura, os equipamentos, né? A utilização de equipamentos, insumos agrícolas, melhoramento das sementes, né? Enfim, essas sementes principalmente elas passam a ter características, né, do cerrado brasileiro e a transferência da capital em definitivo para o interior. Tá. Em 1967 foi justamente o começo, lá que eu estava falando, 100% dessas propriedades então elas tinham e exploravam comercialmente o arroz. A política de créditos e os preços mínimos, né? E a política de armazenamento também, né? Ajudou muito isso. E em Ituiutaba, na região do Triângulo Mineiro, Ituiutaba tem um reflexo do arroz, em Uberaba vai ter um reflexo maior do milho, né? Então, e isso passa a ser passa a ter uma indústria também
como suporte dessa produção agrícola, né? No caso de Tuiutaba, nós tivemos também a indústria de óleo também, né? Ela foi muito importante também. E consequência dessa política, né, ela foi justamente uma política praticada antes por pequenas propriedades, a partir do Polo Centro, né, que tem um outro viés, um outro recorte de financiamento, de modernização. Eles começam a ter uma visão mais capitalista em detrimento da descentralização da produção e da renda da população local. Há um crescente endividamento dos produtores, o aumento do preço da terra e o gradativo abandono do campo, além da deteriorização do solo e do bioma cerrado. As pessoas, na verdade, muitos solos na região do Triângulo Mineiro, as lavouras de grãos, em geral, elas são muito... elas não recompõem o solo, né? Elas são muito degradantes, né? E são lavouras que, de certa forma, elas têm um uso muito intenso do solo, em termos de aplicação de defensivos agrícolas. O próprio período dessa lavoura, ele é um período muito curto, o solo fica muito descoberto. Então isso, na verdade, grande parte dessa agricultura no Cerrado, as pessoas não tinham muita dimensão do que era ocupar o Cerrado e... que é uma biografia, eles não tinham muita dimensão do que era ocupar o Cerrado e o tratamento dessa terra. Então isso acabou gerando, na verdade, um desastre, né, em algumas regiões, algumas localidades. As pessoas não conseguiam reproduzir essa safra de ano a ano. Existe uma tabela que o plano Iocomiso faz, né? A produção do Cerrado Mineiro e no Triângulo Mineiro era baixíssima, se comparado com outras regiões do Brasil, né? A produção de arroz é uma produção que acontece no Brasil inteiro. Com o sul do país era uma coisa assim, tonelada por hectare, era uma coisa quase que vergonhosa. Então era um gasto muito grande de território para um processo que não era tão rentável. Diante da mudança da política de crédito, quer dizer, as pessoas abandonam rapidamente isso e investem no gado, né? É o que eles vão, basicamente, vai ser a investimento. O gado, ele exige muito pouco, né, em termos de material de capital e de material humano, e passa a ser uma das práticas mais comuns também no Triângulo Mineiro. Okay? É um trabalho ainda que está em gestação. Agora acho que nós precisamos colocar um fim aí, pelo menos nessa parte de Tuiutaba, da região, né? E aí continuar com outras linhas, que é principalmente essa linha do Cerrado enquanto um bioma, enquanto uma característica do território brasileiro, precisa ser repensada. Então, a partir daí nós vamos tomar outros rumos, mas isso daí nós estamos finalizando esse trabalho. Obrigado.